Voltamos, então, para a nossa última palestra. Convidamos o senhor Dr. Ricardo Tancaki para sua palestra com o tema Importância da água na sustentabilidade do agronegócio. Dr. Ricardo, ele é engenheiro agrônomo formado pela Unesp Campus de Botucatu, mestre em agronomia pela Universidade de São Paulo, Exalc, em Piracicaba, e também doutor em agronomia pela Unesp Campus Botucatu. É pesquisador científico aposentado da Agência Paulista de Tecnologia Agropecuário e também já foi diretor técnico da divisão do Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico do Médio Paranapanema, a APTA, de São Paulo, desde sua criação em 1987 até janeiro de 2018. Professor, a palestra é sua. Boa tarde a todos. Eu prometo ser breve. Vocês prometem ficar aqui. Vamos negociar assim, tá bom? Não dorme, não. Vamos lá. Eu achei muito interessante essa transformando ações gota a gota. Isso tem tudo a ver. Eu falei assim, eu tenho que amarrar. Né? Eu tenho que amarrar o começo e até o fim. E a água começou aonde? Eu sei que um dos livros que, primeiramente, fala da água é o Gênesis. E acontece que, no princípio, no primeiro versículo da Bíblia, está escrito assim, no princípio Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia. E dizia lá que o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. A água é antes da luz. Ela é antes porque a luz é primeiro que o sol. Depois veio o sol, depois veio a lua, enfim, é o que a Bíblia diz. Eu não sei da sua crença, eu estou falando do que é fato. Está escrito no livro. E nós não estamos aqui discutindo. Na verdade, e aí, melhorou? Então, tá. Eu gosto de falar sem microfone. Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Mas, então, eu não estou acostumado. Me perdoa aí. Pronto, agora eu vou... E aí, agora eu quero que você imagine esse trabalho numa coisa mais ou menos assim, que era uma coisa aquosa, com certeza, era uma coisa aquosa, porque até a própria ciência sugere isso. Era um caldo e ali as coisas foram sendo trabalhadas. E diz que, no princípio, a minha imaginação está isso, e eu quero te convidar para você vir nessa minha imaginação, para a gente continuar esse raciocínio, para eu conseguir fechar lá no fim. E depois desse emaranhado surgiu um jardim onde a Bíblia diz que o homem, né, o ser humano estava lá e ele vivia de um caos, de um equilíbrio dentro desse caos. Ele se transformou num equilíbrio dentro do equilíbrio. Fez-se o jardim. E nós estivemos lá por um tempo, segundo consta o autor hebreu, né, que foi Moisés que escreveu esse livro. E até esse jardim não havia chuvas ou dilúvio. A atmosfera, o solo, os subsolos, os mananciais estavam adequadamente abastecidos de água, com qualidade e quantidade. É isso que expressa ali. E aí aconteceu o seguinte, aconteceu que nós nos arrogamos, ou então o homem se arrogou. Ele se tornou um ser arrogante, falou assim, eu quero seguir minha própria vida, e eu sei da minha verdade, eu sei o que é certo e o que é errado, e a gente criou o caos dentro do equilíbrio, de uma ou de outra maneira. E aí conta a história que se multiplicou
a iniquidade. A iniquidade é o contrário de equidade. A iniquidade, o mal aconteceu e teve pessoas, hoje a presidente Giane, ela falou assim, tem que ser para o bem. Então, tem pessoas que escolheram o bem e tem pessoas que escolheram o mal, e nós estamos vivendo entre o bem e o mal, dentro dessa situação até então. Eu gostaria que vocês guardassem um pouco isso daqui, e a gente visse qual é a porcentagem de água nos seres vivos. Os humanos recém-nascidos, de 75% a 85% de água. Adultos, 60%. Significa que eu devo estar já próximo de uns 50%, 55%, e vocês ainda estão aí próximos dos 80%, né? Então, a gente percebe que as coisas vão se gastando pela desidratação, né? A mesma coisa acontece nas plantas. Você veja, se nos humanos aqui, a gente tem 75% a 85%, aqui recém-nascidos, né? Nos adultos 60%. Nos vegetais, quando eles estão senescendo, a partir dos 85%, ele já decresce e vai para o pau. Até 95%, por exemplo, no alface, o alface praticamente é água. Água e sais minerais muito pouco fibra, né? Então, a água, se ela é importante para nós humanos, como seres vivos, vocês imaginem para as plantas. Eu não levantei aqui para os animais, mas eu acho que é só para a gente ter uma importância. E eu queria falar para vocês sobre a importância do agronegócio brasileiro. Ô, Ricardo, você vai fazer uma apologia ao agronegócio? Eu vou falar para vocês, isso é minha vida. Eu deveria fazer. Não, mas eu vou falar coisas que são fatos. E que está aí. Em 2006, 2007, nós éramos praticamente os primeiros em quase todos essas commodities aqui. Suco de laranja, café, soja, açúcar, carne de boi, carne de frango, milho e carne suína. Olha só, nesses daqui a gente ocupava os primeiros lugares do ranking. Em 2019 e 2020, praticamente nós nos consolidamos em alguns e melhoramos em outros, né, em termos de produção. Aqui eu estou falando de produção mundial. Do suco de laranja a gente fazia 58% do mundo, e aqui 72% agora aqui em 2019 da exportação. Aqui é a exportação e aqui é a produção, tá? E isso daí vem se consolidando, porque isso aqui saiu agora em 2022, em que, olha só, praticamente nós estamos somente em terceiro no frango, no milho e no algodão. O resto tudo é segundo aqui, 2, e lá soja, café. A gente era aqui, olha, no café, na produção a gente era, na soja, a gente era segundo e primeiro. Nós nos consolidamos aqui primeiro nos 2. Tanto em produção quanto em exportação. E isso daí é uma coisa assim que dá 1/3 do PIB brasileiro. É uma coisa bastante forte. Agricultura irrigada no Brasil. Nós vamos discutir aqui, eu gostaria que vocês pensassem comigo, nesses dados que eu consegui levantar. 70% do consumo de água é pelo agronegócio. Cada R$1 gerado pelo agronegócio gasta 95,5 litros de água. É o Estadão que deu essa notícia. E essa água é simplesmente da irrigação. Quando você conta da chuva e computa a chuva como
como água a ser precificada, esse 95 litros de água vai para 1.000 e poucos litros, alguma coisa assim. Eu posso estar fazendo bagunça, porque cabeça de velho não é fácil, mas assim, é 1.065 litros, pronto. Não é bagunça mais não, agora eu lembrei do número. 1.065 litros que se gasta, né? Agora, a irrigação, se for somente a irrigação, que eu acho muito ainda, ela vai gastar 95 litros de água para cada R$ 1 produzido ou gerado pelo agronegócio. Alguns dados aqui que eu gostaria de ver, que vai viu, Piroli, presidente, vai confrontar, e eu gostaria de até falar para vocês. Aqui, pelo Atlas de Irrigação em 2022, aqui, ó, 2022, a área irrigada no Brasil é 8,2 milhões de hectares. 64%, ou seja, 5,3 milhões de hectares irrigadas por mananciais e 35 por fértil-irrigados, ou seja, com reuso. O que é esse reuso? São produtos que são gerados pela usina, vinhaça, vinhoto e coisas assim que são utilizados como reuso, que é uma coisa que todas as, o Piroli, professor, todas as nossas usinas, todas as nossas, a professora Tereza, que eu estou vendo ali agora também, todas as nossas usinas aqui do Médio Paraná estão buscando fielmente o reuso da água e utilizando a água da própria cana que é levada, presidente, para dentro da usina, ela gera o caldo, e desse caldo ele vai separar o açúcar e vai sobrar água. E essa água tem servido como fator termo para gerar energia termoelétrica, né? Então, eles têm usado muito e têm buscado incessantemente a sustentabilidade dentro desse aspecto. E aqui, a estimativa do uso de água pela agricultura irrigada é superior a 941 mil litros por segundo. Isso aqui é a vazão, né? Em 2019, correspondendo a 29,7 trilhões de litros ao ano. Eu vou ser sincero para vocês, eu coloquei aqui até para pedir ajuda, eu não tenho ideia da grandeza disso aí. Eu não tenho ideia da grandeza disso aí. Mas, enfim, está aí, depois, se alguém quiser me ajudar a pensar, vai ser muito bom. 22% da área agropecuária atual poderia ser irrigada, dando um total de 55 milhões de hectares. Isso é possível? Não. Mas desses 8 milhões que eu sei, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não, eu vou ter que voltar para lá. Eu preciso voltar para cá para vocês saberem. Desses 8,2 milhões, até agora 2025, no máximo 2030, isso aqui vai virar 12 milhões. Não tem jeito, vai virar. Vai virar por quê? Porque tudo que é irrigado produz no mínimo o dobro. Na minha época, a soja, a gente produzia no Médio Paranapanema, a gente produzia uma coisa doida. A gente produzia 2.500, 4 mil quilos de soja, de sequeiro. Mas assim, quando era ponteira. A média era 2.500 quilos, 2.500 quilos. Hoje estão produzindo aí a 10 mil quilos, 12 mil quilos. Por quê? Porque as tecnologias são outras e de sequeiro, né? A nossa região, ela utiliza muito a suplementação por irrigação no outono e inverno. Por quê? Porque nós temos no outono e inverno uma disponibilidade muito boa de água,
é lá em Ourinhos, isso também, aqui é o Médio Paranapanema, depois eu vou apresentar ele para vocês, né? Então, vamos um pouco para frente para a gente ver o que é que a gente tem. E aí, algumas coisas que eu levantei, que o planejamento e a gestão setorial são fundamentais. Aqui nós escutamos pessoas falando aqui muito bem. Melhores índices, olha só o que eu tirei do IBGE 2017 agora. Melhores índices de eficiência e intensidade na geração da renda e emprego destacaram-se, 2 pontos, no uso da água, a agroindústria, e no consumo da água, os agroserviços. Nós estamos realmente gastando de 70% a 75% gastando. Nós estamos utilizando de 75% a 80% das águas que estão em uso no país. É no agronegócio, considerando as indústrias, considerando o campo. Mas aqui, é uma coisa que eu gostaria viu, professor Pacheco, que o senhor me ajudasse nisso daqui, porque esse senhor aqui, esse senhor Bassoi, ele é um pesquisador da Embrapa, ele é responsável pelo portfólio de utilização de água da Embrapa. E ele também, se não me engano, ele participa de cursos de pós-graduação, esse negócio todo, e ele me falou uma coisa, porque eu sempre pensei ser isso, o professor Piroli. Ó, professora Tereza, olha aqui. A planta consome ou utiliza água? A minha resposta, ele não perguntou, eu estou perguntando agora. A minha resposta para essa pergunta minha, ela faz os dois. Ela consome e utiliza. Qual é a diferença de consumir e utilizar? Aqui. Consumo. Isso aqui é o professor Bassoi que falou. Ele consome para a produção de grãos. Quando você vai colher o grão, por exemplo, de milho, de soja, ele está em torno de 5% a 7% de umidade. Então, ele consome, ele exporta, inclusive, essa umidade para fora do campo. Tá fazendo sentido isso ou está muito chato? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Obrigado, gente. Vocês são demais. Vamos lá. Produção de grãos, tubérculos, raízes, colmos, no caso da cana, folhas das folhosas, frutos, carne e leite, energia elétrica, combustível, fertilizante, etc. Alguma outra coisa aqui que eu não consegui, eu peguei o que ele falou, botei mais algumas coisas. E ele utiliza, olha só, quanto que eu falei aqui que tinha de 7%? Era 7%, né, que eu falei que tinha nos grãos, aproximadamente, não é isso? E aí ele seca um pouco mais para entrar dentro do celeiro, então vai um pouco menos de água para o celeiro. E aí, para toda a complementariedade da fisiologia, da maturação, do ciclo da planta, temos aqui a biossíntese, translocação de nutrientes, síntese de proteínas e carboidrato, transpiração. Dentro de tudo isso aqui, onde ela vai gastar mais é aqui na transpiração, nós sabemos disso. A planta respira, ela abre os seus estômatos e cada planta, escuta só o que eu vou falar, ela serve como um canudo, então ela não gasta. O que ela faz? Ela utiliza. Ela tira do solo, árvores de raízes mais profundas, tiram lá do subsolo, das rochas, talvez, quando elas conseguem fragmentar ou, enfim, absorver essas águas que estão lá, e elas servem como verdadeira... Tem planta aí que eu vou falar para você, gasta, assim, dezenas pelo menos dezena de litros d'água por dia nesse processo. É canuda, ela tira de lá, volta para cá e joga água no seu ciclo. E eu queria saber assim, é essa a informação que vocês têm? Me ajuda aí, professor. Centenas, né? Obrigado. Pronto. Eu estava com medo desse trem. É centenas. Por exemplo, o eucalipto, que o professor deve estar pensando. Ou tem alguma coisa aqui que vai mais do que ela?
Ah, não, tá. Eu estou falando assim, por exemplo, uma planta. Uma planta só vai centenas. Só uma árvore. Ué, pois é. Então, pronto. É mais melhor de bom ainda. Né? E aí, o destino dela, infiltração, o destino da água, infiltração no solo, transpiração das plantas, a atmosfera, ela cai no ciclo hidrológico. O Brasil tem quase 6 milhões de hectares irrigados e temos o potencial para chegar perto de 30 milhões. Bom, foi ele que falou. Então, eu fico assim pensando que, perto das nossas áreas irrigadas, perto do que a Índia tem de área irrigada, os Estados Unidos têm de área irrigada, nós estamos assim com muito pouca área. Que foi um dado, inclusive, eu me espantei apresentar aqui que tinha 22 milhões de hectares, eu acredito que não. É mais daqui, entre 6 a 8,2 milhões. Eu acredito em 8,2 milhões. E aqui, gente, está a nossa região. Oh, coisinha linda, quer ver? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Eu estou fugindo lá, mas eu já volto para lá, viu, filho? Aqui, olha. Esse daqui é o nosso médio Paranapanema. Tudo isso daqui que nós falamos está aqui. O que é que eu vejo nisso daqui? Eu vejo que nós temos muita água. Estou errado? Nós somos abençoados por água. Quer seja superficial, quer seja subterrânea, nós estamos aqui agraciados por água. E por que é que a gente tem tanto problema? Vamos lá. Existe esse mapa aqui, você conhecia, né, Cleidir? Fragilidade das terras originariamente cobertas por florestas, cerrados e transições. O que é o seguinte, olha, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Essa cor nesse mapa aqui, que são terras de florestas, porém, onde estão denunciando as terras de floresta nesse mapa, mostram as florestas que originaram em solos de origem magmática. Né? Então, eram terras roxas, terras argilosas. E aqui, as terras de cerrado. Onde é que estão as terras frágeis aqui? Eu quero mostrar para vocês que, dentro dessas terras agricultáveis, o que eu considerei terras agricultáveis? Aquelas que têm baixa fragilidade até a baixa e média fragilidade aqui nessas terras de cerrado. Eu somei isso aqui. As terras que nós temos agricultáveis chegam próximo de 1 milhão de hectares. As terras de baixa fragilidade, 567, e que estão localizadas aqui, olha. 567 mil hectares, quase 568. Terras com médias fragilidades, 387. Então, essas duas aqui, né, vão dar essas terras agricultáveis aqui. Dentro desses 567 aqui, o que mais predomina é cana. Cana, 370 mil hectares atualmente, que são plantados aí. E dentro dessas terras aqui, chega de entre 200 a 250, isso varia de ano para ano, em função do preço das coisas, estamos com 250 mil de soja, milho safrinha, trigo muito pouco, temos sorgo, temos aveia, e temos também algumas outras culturas aí. A cultura da mandioca, que está em torno de 20 mil hectares aí, que é a terceira cultura de cultura que a gente chama de cultura anual. Né? A cultura da mandioca, nós somos bastante fortes aí também. Olha só, o que eu estou mostrando aqui? Eu acho que esse você não conhecia, o professor Pirolo. Não sei se o senhor conhece isso aqui. Ó. A área disponível à irrigação do Médio Paranapanema. Esse aqui foi me dado pelo amigo Hugo Souza Dias. Né? Aqui, olha. Pequenas bacias, nós temos 190 mil hectares. No Rio Novo, 104. Nós levantamos também o Rio Pariviado, o Rio Capivara, dando um total
da nossa bacia de 740 mil hectares aqui, perto. Discriminado por subbacias, nós temos terras aptas à aspersão, 214 hectares. Aspersão, irrigação possível, 109 mil, 285 mil hectares aqui, 109 mil hectares aqui. Ao mesmo fizemos para inundação e aqui fizemos aquela irrigação localizada, ou seja, por gotejamento. Né? Então, nós temos tudo isso aqui levantado e a gente tem aqui no... O que eu fiz aqui? Ah, então vai. Perdão, gente, eu acho que eu deletei aqui, olha. Pronto. Bacia hidrográfica no Médio Paranapanema, o que foi basicamente outorgas, que foi aqui, né, de uso público, aqui rural, olha só o rural como é que é, para outros usos aqui e também para a indústria. Então, aqui o rural ganha de muito, né, muito tempo. Isso aqui veio em 2017, e veja que nós aqui, apesar de ter sido dobrada essa vazão aqui, ela não é muito significativa. Né? Outorgas do rio... olha aqui, olha, do rio Paranapanema, onde é que estão as outorgas perto do... beirando o lado paulista do rio Paranapanema. Estão aqui. Professor Pacheco, essa daqui eu encontrei... eu acho que talvez seja até os mesmos dados, mas eu encontrei aqui as amarelinhas. Entendeu? Eu acho que eu peguei isso aqui ontem, então estava mais atualizado. O que isso daqui significa, gente? Significa que nós estamos, na verdade, dentro dessa demanda e disponibilidade, entrando atenção, cuidado, nós estamos entrando. Por quê? Porque já está havendo uma descompensação da demanda em relação à disponibilidade. E aí, nós utilizamos alguma coisa de irrigação aqui. No Médio Paranapanema, eu não consegui levantar a área, mas só para que vocês entendam, existem diferença na eficiência da irrigação. A irrigação por inundação... Provavelmente aqui é um tabuleiro de arroz, tá certo? Em que a água vem por precipitação aqui, ela inunda tudo isso daqui, e a eficiência dela, em termos da água aplicada para a água utilizada, é de 30% a 50%. Aí, a irrigação em sulcos. A irrigação em sulcos, ela vai nesse sulco aqui e depois vão em sulcos menores, irrigando para lá, ela vai por gravidade, fazendo a hidratação dos solos para que as plantas sejam abastecidas de água. Aqui já aumenta a eficiência, 40% a 60%. A irrigação por aspersão, por incrível que pareça, ela tem 75% a 85%. Então, essa daqui é uma das irrigações, ou mesmo a de pivô, a de pivô central, é uma das irrigações mais eficientes. O que é que eu estou querendo mostrar com isso? Essa daqui, olha, de 85, é a localizada, ou seja, por gotejamento, vai pingando aqui, ela é a mais eficiente, de 80% a 85%, porque ela aplica diretamente na zona, perto da zona radicular, onde a planta vai se aproveitar e ser hidratada por essa irrigação. Tá? Isso daqui eu já não sei o que está fazendo aí de novo. E olha que eu vi ontem tudo de novo, viu? Aí o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu já quero entrar dentro dessas propostas em função da gente saber onde a nossa agricultura se situa, quais são as áreas, o que a gente tem e o que a gente poderia ter. E mostrar, assim, no meu ponto de vista,
é que, embora ela use de 70% a 80% da água que é utilizada, eu não acredito que ela seja a vilã. Porque para cada tipo de cultura, nós temos cultivares adequados. Tem cultivares de cana que são mais tolerantes à seca do que outros. E isso tem, o milho tem isso, a soja tem isso. E todas essas culturas, elas são ou não, ou mais, elas são mais ou menos adequadas aos seus ambientes produtivos. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa simplesmente, como diria o professor Pacheco, planear. Precisamos planejar. É simples assim. Precisamos pensar, como ele falou, a ciência sendo base, as tecnologias científicas tendo o seu valor. E aí, uma proposta surgida pelo, eu acho que, eu não sei se a professora conhece o Afonso Peixe? Conhece? Então tá. Foi ele que me deu isso daqui, e ele publicou isso aqui também no... ele é um doce de pessoa. Inclusive, eu estou roubando deles aqui. Uma proposta sugerida, ecoeficiência em propriedades agrícolas. Definição, isso aqui, olha, na verdade, eu acho que é 22, viu? É 22 aqui. Definição, modelo de gestão racional na ocupação e uso das terras para a produção rentável e de gestão equitativa no desempenho econômico, ambiental e social. Quais são as premissas? Produzir mais com menos. Ecoeficiência é um caminho para a construção de propriedades rentáveis inseridas nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Qual de vocês que falou do ODS aqui? Foi o professor Pacheco. São atividades agrícolas orientadas para equilibrar o aumento da rentabilidade com mitigação de impactos ambientais. E aí, ele vem aqui explicando qual que é a proposta sugerida. As etapas para uma gestão agroambiental é requalificar a ocupação das terras. Essa terra que está aqui, por exemplo, que foi muito tempo uma monocultura, né, eu estou fazendo uma suposição, eu não conheço onde é que foi essa foto é do Afonso. Eu não sei, isso aqui pelo menos me parece que é uma palhada de soja. Mas aqui, será que ela daqui a 5 anos ela vai ter a mesma qualificação, a mesma capacidade de suportar alguma outra cultura? Então, a gente precisa requalificar a ocupação das terras, requalificar o uso e manejo das terras. Por exemplo, dentro de uma área altamente frágil, é importante que a gente estude e pense nas funcionalidades hidrológicas que estão em ação dentro dessa área. O Afonso deve ter falado isso para vocês, porque eu aprendi com ele, viu? Aí, recapacitar a equipe, adotar corresponsabilidade ambiental. O que é essa corresponsabilidade ambiental? Uma bacia hidrográfica, presidente, ela não é de uma pessoa só. Uma microbacia tem várias propriedades dentro. O rio que corre, o córrego que corre, normalmente ele separa uma propriedade da outra. Então, as pessoas têm que interagir, e isso daqui eu escutei o professor Piroli falando, e eu escutei o professor Pacheco falando também, de sermos corresponsáveis por todos os bens que o ambiente nos fornece. Avaliar desempenho produtivo, isso é importante, nós temos que ter o histórico, e praticar uma gestão equitativa, para a gente obter uma produção ecoeficiente. O que é equitativo? Existem coisas em que o pequeno produtor tem a mesma responsabilidade que o grande produtor, mas ele não tem as mesmas condições de realizar. Então, de uma forma ou de outra, essa bacia tem que se cooperar
ou o poder público tem que entrar em ação para que aquele produtor que não tem condições, ele possa vir executar e cumprir com as obrigações que ambos têm iguais, só que ele não tem condição de um trator grande para fazer uma obra, e, enfim. Foi claro, né? Proposta sugerida, os objetivos da ecogestão. Redução e otimização de recursos tecnológicos, energéticos, hidrológicos, biológicos, pedológicos e financeiros. Redução e mitigação de impactos, como a poluição, contaminação, erosão, assoreamento, emissão de carbono e extinção de espécies. Produção de bens e serviços de qualidade, saudáveis, perfeitos, seguros, justos, confiáveis e compensatórios. Adaptação, isso aqui é o Afonso, ele fez essa adaptação das diretrizes do Conselho Empresarial, né? Peste Filho 2023. Benefícios da ecogestão, rentabilidade sem passivos ambientais, melhorar a capacidade produtiva, diminuindo a perda e a biodiversidade, aumentando a resiliência e a supressividade do solo. Vocês podem até dizer, o que é isso tudo aí? É assim, é fazer com que o solo continue a fazer coisas boas, que ele não abrigue doenças, que ele não abrigue desequilíbrios, mas que ele possa, na verdade, jogar os patógenos, os fitopatógenos para fora, enfim, que ele tenha a sua resiliência, que ele possa ter a supressividade dele. Quais são os desafios? Compreensão das necessidades periódicas de requalificação do espaço e dos sistemas. O que são sistemas? Sistemas produtivos. Porque aqui, olha, o que nós estamos há muito tempo, aqui, o professor Piroli, soja no verão, milho safrinha no outono e inverno. Antes do milho safrinha, era o trigo. Era soja, outono e inverno, trigo. Soja, outono e inverno, trigo. Soja. Então, hoje, o que está acontecendo? Em função das pesquisas, já estão adequando a braquiária junto com milho safrinha. E isso tem provocado avanços até não só microbiológicos do solo, como também na produção de até 20% da soja subsequente. Porque tem algumas braquiárias que até controlam, facilitam o controle de nematóides. A segunda proposta, em que quem vos fala é o investimento em trabalhos científicos e tecnológicos. Eu por 38 anos, trabalhei na Agência Paulista de Tecnologias do Agronegócio, basicamente com os trabalhos do Instituto Agronômico, fitotécnicos, né? Trabalhei com a cultura da mandioca, trabalhei com a cultura do trigo, trabalhei com a cultura da soja e, atualmente, estou trabalhando com milho. Então, eu sou um especialista de nada. Eu sei de tudo um pouco e na verdade, é que nem pato, né? Não anda direito, não avua direito e não nada direito. Está aqui o tio Ricardo. Mas é assim, eu espero só que vocês riam, viu, gente? Porque, por favor. Aqui, olha, o que acontece quando você propõe investimento tecnológico? Só vou citar um exemplo de uma coisa aqui. Nós fomos um centro em que multiplicou as tecnologias com a cultura da mandioca, do trigo. Eu vou falar só de uma. Do trigo, com a mandioca, do milho. O milho safrinha nasceu daqui. O milho safrinha com tecnologia é nosso aqui da região. A cultura da mandioca, a média nacional é de 12 toneladas de raiz por hectare. Média nacional, 12 toneladas de raiz de mandioca que fica lá debaixo da terra, vai lá, colhe 12. No estado de São Paulo, nós passamos para 22 toneladas, 24 toneladas por hectare. Nós mais que dobramos a média nacional. No Médio Paranapanema, devido às pesquisas serem localizadas, nós estamos produzindo 35 toneladas de raízes de mandioca. Por que 35? Porque tem gente que produz 40 e tem outros que, entendeu? É a média. Isso é tecnologia, são variedades, são estudos de adequação, estudos ambientais que a gente vai fazendo.
A cada R$ 1 investido, olha só, o presidente, olha só o que eu queria mostrar. A cada R$ 1, o investimento é 16 vezes. A cada R$ aplicado, geramos mais de R$ 16. Isso de custos diretos. Tecnologias do setor obtiveram 19,9 bilhões de reais. Isso daí fora os ganhos sociais. Isso foi geração de emprego, foi outras coisas aí que não cabe a nós computar e a gente não tem nem condições disso aí. Então, a proposta... E aí eu vou dar um outro exemplo para vocês. Alguma coisa que vocês vão entender aqui, e vocês vão entender porque vocês são bem mais inteligentes que eu. Eu só demorei 3 anos para entender isso aqui, mas vocês vão entender em 5 minutos, vocês vão ver. Alguns resultados de variedades no manejo do terceiro eixo. Esquece esse terceiro eixo. Olha só, professor. Quando você colhe aqui os cortes para enfrentar o déficit hídrico anuais, nós estamos economizando água, fazendo uma coisa que não custa 1 centavo a mais para o produtor fazer. Olha só o que acontece. Se nós colhermos aqui em março a maio, nós vamos ter um déficit hídrico, essa cana vai sentir um déficit hídrico de 21 a 43 milímetros. Ou seja, não vai sentir. Ela vai ter uma produtividade de TCH, tonelagem de cana por hectare, muito boa. Se eu colher essa cana aqui no ciclo de inverno, em junho, julho, agosto, aqui tem mais água ou tem menos água que aqui? Fala assim, ó, aqui tem menos água. Obrigado, gente. Por quê? Porque olha só o déficit hídrico, 147 a 203. Aqui eu vou ter no mínimo uns 10%, no mínimo uns 10% de quebra de TCH. Quando chega aqui, agosto, setembro, outubro, tchau, 489, 554 milímetros de déficit. Eu planto a cana. Depois de 10, 11 meses, eu vou colher. Se eu colher ela aqui, eu vou ter menos déficit hídrico do que eu colher aqui e do que eu colher aqui. Olha só agora, pensa aqui comigo. Hoje, como é que é a cana no Médio Paranapanema? A maioria, ele está colhendo tudo aqui, no ciclo de inverno, a maioria aqui. Alguns aqui, eles colhem as canas que são precoces e aqui as canas que são tardias. Nesse terceiro eixo, para a gente aproveitar essa água, nós vamos ter esse seguinte ganho. Ó o ganho. O consumo... Que consumo, Ricardo? Presta atenção. Na cana tradicional, sem utilizar o terceiro eixo, o primeiro corte, eu vou colher aí, eu vou ter 120 toneladas por hectare. Primeiro corte, 120 toneladas por hectare. Segundo corte, uns 80. Terceiro corte, 60. Quarto corte, está na hora de você cortar para renovar. E esse renovo é que está o problema. Porque você tem que cortar e você tem que esperar até cair água para você preparar o solo. O terreno fica nu. Ele fica completamente sem proteção, ele não fica com a palhada. A chuva cai, a gota desagrega, fica uma areia por cima. E aí, não consegue entrar porque tem compactação. Ele arrasta, vai fazer o quê? Vai assorear o rio lá na frente. Esse é o principal estágio das nossas terras frágeis. É esse período de intervalo. Então, vocês estão tudo aqui, certo? Olha, você lembra? Começou aqui e terminou aqui. O que nós estamos propondo é que, ao invés de você obter, nesse corte aqui, os 120 quilos, você vai obter cerca de 100 quilos. No ano que vem, você vai colher essa cana com 12 meses, ou 13 meses. Ela vai fazer isso, olha. De 100, ela vai para 110. Depois ela vai aumentar um pouco, 120.
no terceiro, quarto corte, quinto corte, ela vai manter. Por que ela manteve isso aqui? Porque eu colhi ela aqui, oh meu Deus, porque eu colhi ela aqui, ó, e aqui ainda tinha água, o déficit era pequeno, ainda tinha um pouco de água no solo. Quando tem essa água no solo, o sistema radicular da cana vai para baixo, ele constrói. E quando ele constrói essa casa de emaranhados para absorver a água, ela consegue, nos demais ciclos, ela consegue produzir mais do que no primeiro corte. Então, aqui, olha, evolução. No primeiro corte, eu cortei em abril. No segundo corte, eu cortei em maio. No terceiro corte, eu cortei em junho. E aí vai. 5, 6. O terceiro eixo leva em consideração o ciclo do canavial. E aí, eu quero mostrar para vocês um fato que isso aconteceu. Olha só, com uma variedade nossa, a 5503, num ambiente em que ele é um D1, o que é um ambiente D1? É um ambiente inóspito, porque o melhor seria o A. Olha só o que aconteceu isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que no primeiro corte aqui era 120? Olha assim o primeiro corte que teve aqui, ó, 212. Olha o total de açúcar, 132. A tonelagem de açúcar no primeiro corte, 27. Isso aqui normalmente é 12. Esses resultados estão transgredindo tudo que se conhece de cana, tudo que se conhece de açúcar, tudo que se conhece de tecnologias para o açúcar, simplesmente pensando. Assim, depois vocês falam para o meu diretor, que eu falei bem dele, mas ele conseguiu reunir todos os dados e assim, cara, mas por que nunca ninguém pensou nisso aí? Porque nunca ninguém pensou. Ele pensou, ele pegou os dados de como que a raiz funciona, tal, foi fazer o seguinte, foi lá em Goiás, aplicou numa empresa em que a empresa estava no RJ, estava para falir. No ano seguinte, ela já tinha saído do RJ, usando isso aqui como experiência. E aí, olha só, isso aqui foi no primeiro corte, olha só o segundo corte, olha. Vocês lembram que eu falei que aqui iria para 120? Quanto que está aqui? 172. Olha aqui o tanto de açúcar que era. Aqui iria cair por uns 8, 10 toneladas. Aqui, está com 22 ainda. Olha o terceiro corte, 153. Isso daqui vai... Olha aqui. Não é sendo, como é que chama? Parcial, não. Mas esse cara aqui, ele mede 3,5 metros, gente. Mentira, né? Tá. Mas olha o paredão que está essa cana. Isso é tecnologia, isso é pesquisa. Isso é melhoramento genético, isso é trabalho localizado. É uma variedade que foi adequada e obtida para essas condições. E olha só, o que é que nós economizamos, gente? Nós estamos economizando aqui, todo ano, esse déficit aqui, que a gente não vai precisar aplicar com irrigação, esse daqui também não. Por quê? Porque a cada ano ela vai aumentando o quê? Ela vai aumentando o mês. Daqui para cá, 13 meses depois eu colho o segundo. Daqui para cá, 14 meses eu vou colher. E aí vai. Entendeu? Basicamente é isso. E é simples assim? É simples assim. Simples assim. Então, olha, aquilo que eu falei para vocês, que a média de 4 cortes era de 60 toneladas por hectare, que é a nossa média aqui do Médio Paranapanema, nós estamos aqui com 179. E dos 12 toneladas, nós estamos com 24 toneladas de açúcar. Isso é tecnologia, é uma proposta. Terceira proposta, e eu já estou terminando, eu juro para vocês, ó, só mais um pouquinho, tá? Essa é a última proposta. Considerando que, em se tratando de água, a verdadeira ameaça é a postura humana, incapaz de não... Aqui eu já vou desconstruir esse termo aqui, viu, Piroli?
a gente não consegue destruir a água. Realmente, a gente pode estragar ela, né? Então, assim, incapaz de não estragar ou desqualificar a água, eu acho que desqualificar aqui já aborda tudo. Considerando que irracionalmente caminha-se para um colapso ambiental, se é que já nós não estamos nele, necessita-se de um novo ser, o homem hidrológico. Rapaz, você está pregando que é uma nova religião? Pode ser. Se você quiser, a gente abre uma igreja e nós vamos viver nisso aí. Quer ver? Você vai gostar. O que é o homem hidrológico? E o nosso guru será o Afonso Peixe. Vai ser. Vive intensamente suas relações com a água e da vida. É o seguinte, gente, é pegar um copo d'água. Eu fico imaginando, agora eu estou imaginando. Você pegar um copo d'água e você sentir que ela está te hidratando, ela está... Eu estou precisando de água agora. Eu não sei você, mas já estou precisando de água, né? Já tô. Não, fica aí. Eu só tô... Fica tranquila. Viu, Viviane? Eu queria você aqui. Vem cá, vem aqui. Você vai gostar disso aqui. Vem cá. Aqui, ó. Ele constantemente aprimora as suas relações com a água, nas suas formas, no seu cotidiano. Eu fico, o que é o cotidiano? Gente, eu não consigo dormir com a gota d'água pingando dentro do banheiro. Se alguém consegue aqui, meus parabéns, você me dá receita. Porque coisa que me deixa doido é um pingo d'água. Primeiro, porque eu sei que eu estou gastando dinheiro e não está barato. Estourou esse cano aí, tive que pagar R$ 3.600 de água porque estourou um cano e eu não tinha visto lá fora. Estou assim. Estou aceitando ofertas. Se vocês quiserem ajudar, fica tranquilo aí. Aí, ó, ele é ciente do seu papel no ciclo hidrológico. Ele educa. Ele não somente guarda para si, mas ele vai. Ele é sensível aos efeitos das suas decisões sobre os recursos hídricos. Você vai tomar que posição? Eu estou aqui tomando a minha. Eu não sou especialista em água. Eu, praticamente, assim, o que eu aprendi, eu convivi um pouquinho com o Cleidir e agora com vocês aqui. Então, ele se requalifica, se renova, restaura, revitaliza as suas atitudes no espaço ocupado, nos modelos de gestões hidrológicas, frente às mudanças climáticas. Porque as mudanças climáticas têm que ser levadas em conta, porque está aí. Porque a gente já tem o prognóstico, se aumentar 1 ou 2 graus, a gente já tem todo o prognóstico de como vai acontecer dentro do nosso sistema. E aí, obrigado, meu queridão, obrigado. Aí o que acontece? Ele propôs isso daqui, né, o homem hidrológico. Olha só, ele é purificador. O que é que ele faz? Ele não consegue ficar se não for com 100% de uma água pura. Ele é conector, ele se liga, ele agrega pessoas, ele agrega os minerais, ele agrega os seres, ele agrega os animais, ele é distribuidor também, ele reparte. Ele é consumidor, porque muito mais do que consumidor, ele se utiliza e ele reparte também. Ele é despoluidor, cara do céu. Que coisa, que ódio, velho, quando eu vejo um carro na frente jogando bituca de cigarro para fora. Eu não sei se é só eu isso aí, desculpa se você fuma, mas eu sei que se você fumar, você não vai jogar para fora do carro essa bituca. E quando joga papel, então? Aí, ele é educador, sem dúvida nenhuma, não tem forma de não ser. Ele revitaliza. O que é esse educador aqui? Eu queria falar para vocês. Muito mais do que educador, eu gostaria de propor para o Afonso que fosse assim, ele é inspirador. Porque nós temos professoras aqui, não temos, né? Vocês são professoras. Vocês ensinam. Mas eu sei que vocês, por estarem aqui até essa hora, vendo esse gordo feio falando, é porque vocês, na verdade, inspiram os seus alunos. E isso me lembra muito a minha mamãe, né? Ela era uma educadora tremenda, tremenda.
infiltrador, pelo amor de Deus, o que o Afonso quis dizer com isso aqui? Ele permite com que a água infiltre no solo. Eu acho que ele quis dizer que a permeabilidade, a distribuição da água é uma coisa... e isso é muito importante, né? Que a água infiltre no solo. Né? Reservador, quer dizer, ele reserva a água, ele conserva a água, ele é irrigador, porque precisa ser irrigado. Porque se não tivesse a irrigação, gente, a gente já teria passado alguns perrengues em algumas situações por aí. Né? Então, basicamente, gente, vocês, dentro de tudo que eu quis falar, é que no gota a gota, nós como pais, como seres, nós temos que fazer a nossa parte, como se fôssemos gotas, para que a gente seja chuva, se todos juntos. Não é isso? Escutei a presidente falar isso, eu achei bonito demais as nossas pequenas gotinhas aqui, e eu tinha até me preparado para falar para elas, que eu falei assim, nossa, que raiva da professora Tereza, gente, porque eu não vou conseguir falar que nem ela com essas crianças. Mas elas tiveram sorte e foram antes de eu falar. Né? Então, é basicamente o que eu quero dizer para vocês é que eu vejo que o mal existe, eu não tenho dúvida disso, ele é concreto. As pessoas que são más, elas escolheram esse caminho. E elas querem esse caminho. E não há como, o professor, a gente tirar um revólver e dar um tiro, não é isso. Não é isso, nós não somos assim. Nós não somos assim. Então, o que eu gostaria que a gente pensasse é que a gente fosse um agente do bem, que nós não somente façamos o bem, que a gente espalhe e que a gente crie discípulos. Crie discípulos. Porque uma pessoa que é má, ela contamina bastante, né? Quantos? 10 miligramas, né, que é o considerado, de 10 miligramas de nitrito, né? De nitrato, 10 miligramas. É muito pouco, né, professor? Mas o senhor tomaria uma água com 10 miligramas de nitrato? Se ninguém avisar, né? Entendeu? Então, assim, que não vamos tolerar. Eu acho que a gente não deveria nem tolerar esses 10 miligramas. Não é mesmo? Eu acho que a gente não deveria tolerar isso aí, não. E a gente não deve tolerar, pelo menos, a gente não fazer aquilo que a gente pode, que é o beija-flor, né? Vamos fazer o que a gente pode. Obrigado. Bom, que dia produtivo, né? Se fosse o vereador Gerson, ele ia falar que noite, mas é o que dia, né? Assim, nós iremos encerrar o nosso dia, no nosso dia 22 de março, o Dia da Água, transformando ações gota a gota. Eu queria agradecer imensamente o doutor Ricardo. Meninas, é o filho da irmã Chiquinha, irmã da Nete, né? Então, por isso que ele fala da educação, né, com tanta propriedade. Queria agradecer muito a presença de vocês, professores, doutores, doutor Edson, sua esposa, doutor Pacheco, doutor Ricardo. Leva meus apreços também, Felipe, para o doutor Luiz Fernando, porque é a primeira pessoa que nos ouviu e deu um incentivo, porque às vezes dá um medo, né, de organizar um movimento deste porte, porque é uma responsabilidade que nós temos, né, muito grande. Quero agradecer a presença do vereador Tenente Gênova, da professora Tereza,
ela não está aqui, está ali. Pessoal da CAT, o Cledir, que trabalhou conosco também dentro da Secretaria da Educação, fazendo um trabalho ímpar com as nossas crianças, as diretoras aqui, o Felipe também, que ficou na questão da organização, o meu Felipe, que aqui a gente tem 2 Felipe, eu fico o meu Felipe e o Felipe do MP. E que eu acredito nessas formações com profissionais da educação para estar transmitindo, e acredito na transformação com crianças. Hoje de manhã eu estava falando com uma diretora, com a Priscila, né? Porque muitas vezes o Felipe, desde pequeno, me acompanha dentro da educação, a gente na correria de montar atividades para as crianças. E aí, às vezes, ele fala assim: mãe, olha, essas coisas que vocês fazem não vai mudar o mundo, né? Vocês têm que evoluir. Eu falei: então, foi o que eu aprendi, então eu não sei nem de onde buscar, né? E aqui, nessas palestras que vocês, doutores, nos trouxeram, abrem a nossa cabeça que nós temos que fazer, olhar no micro e no macro. Eu, enquanto pessoa, eu posso estar organizando a minha vida no sentido de não desperdiçar tanta água no meu banho, não escovar os meus dentes, mas é muito maior, né, que o desperdício que tem nisso daí é muito pequeno, mas fazer ações junto com as nossas crianças, que às vezes é mais fácil limpar um quintal, como diz o doutor Edson, acimentado, mas isso é bom para a nossa vida, né? Mostrar outras coisas, porque a gente fica só no desperdício de torneira, no desperdício de mangueira, e o nosso problema é muito mais. Não está entrando água lá no nosso solo. Meu Deus, hoje eu quase chorei. Falei para a doutora Tereza: eu posso chorar agora ou eu choro lá no final, porque eu já estou com medo. Meu neto tem 7 anos, meu Deus, 50 anos, um menino não vai ter água, né? Então, olha que doido isso. Eu vou começar a chorar, já estou entrando em pavor. Então, a gente precisa realmente, e é nas nossas mãos que o futuro está. Nas nossas mãos, enquanto educadoras, nas nossas mãos, enquanto políticos, nas nossas mãos, enquanto doutores, para estar nos mostrando no caminho, porque a pior ignorância é ignorar aquilo que não sabe, né? E hoje nós fizemos a primeira parte do que todos vocês falaram, que é a questão da informação. E aí eu proponho a todos que nós façamos um segundo movimento, o movimento de fazer um estudo para propor algo concreto para a nossa cidade de Assis. Um projeto de lei, que eu não sei qual a lei ainda, né? Mas é em cima desse estudo com vocês, que eu desafio a todos, para a gente sentar e ver algo pautável para a nossa cidade. Mas eu vou entrar em contato ainda com vocês, né? Não sei que vai para Portugal, mas vai conversar para a gente por remoto. Então, é essa ação que nós faremos concreta. Reunirmos com vocês e fazer um movimento concreto para a nossa cidade. Ok? Então, eu quero agradecer de coração mesmo a todos novamente. Sem vocês, não seria possível tudo isso. Sem a presença de vocês ficando até agora, também não seria possível. Muito obrigada. Aos meninos da Câmara Municipal, as meninas, todos os funcionários que nós estamos aqui mais de semanas, de meses, nós estamos desde janeiro organizando isso daqui. Muito obrigada também. Boa noite para todos.